30 segundos. Foi o tempo que levei para reconhecer a risada do meu marido misturada com gemidos abafados vindos do closet da noiva. Meu mundo desabou naquele instante. As taças de champanhe que eu carregava para brindar com minha futura cunhada escorregaram das minhas mãos, estilhaçando-se no chão de mármore. Senti meu corpo congelar, enquanto tentava processar o que acabava de ouvir. Eu, Mariana Cardoso, aos 36 anos, estava prestes a testemunhar a maior traição da minha vida. Quando empurrei aquela porta, a cena ficou gravada na minha memória como uma fotografia do inferno. Tadeu, meu companheiro de 12 anos, tinha as mãos por dentro do vestido de noiva, que Renata ainda ajustava para o casamento com meu irmão Bernardo. O olhar de pânico nos olhos deles foi a confirmação de que eu não estava tendo um pesadelo. Cresci em Paraty, numa família onde lealdade era o valor mais precioso. Meus pais construíram a pousada Recanto das Marés com suor e dedicação, lugar que hoje administro com o mesmo amor. Foi lá que conheci Tadeu, um charmoso gerente bancário que apareceu para um fim de semana e acabou conquistando meu coração. Depois de casados, dividíamos nossa vida entre Niterói, onde morávamos, e minhas frequentes viagens à pousada. Acreditava ter construído uma história sólida, baseada em confiança e cumplicidade. Meu irmão Bernardo sempre foi meu protetor. 2 anos mais novo, se tornou um empresário de tecnologia bem-sucedido e há 8 meses anunciou seu noivado com Renata Oliveira, uma maquiadora que conheceu durante um evento corporativo. A animação para o casamento tomou conta da família. Mamãe, Dona Teresa, organizou cada detalhe com carinho, mesmo com aquele olhar desconfiado que ela sempre lançava para Renata em nossas reuniões familiares. Tem algo nessa moça que não me agrada. Mamãe murmurava para mim quando ficávamos sozinhas. Eu sempre defendia Renata, chamando mamãe de antiquada e ciumenta do único filho homem. Como me arrependo de não ter dado ouvidos àquela intuição materna que raramente falha. A Fazenda Águas Claras, nos arredores de Petrópolis, foi escolhida para sediar o grande evento. Uma propriedade histórica, com jardins majestosos e uma vista de tirar o fôlego das montanhas. O casamento seria em 3 dias, e eu tinha ido até lá para ajudar nos últimos preparativos. Tadeu supostamente chegaria no dia seguinte, vindo de uma reunião importante no Banco Progresso, onde trabalhava em São Paulo. Pelo menos foi o que ele me disse. Descobri que ele havia chegado mais cedo quando vi seu carro estacionado discretamente atrás do galpão de equipamentos. Achei estranho, mas imaginei que quisesse me fazer uma surpresa. A surpresa, no entanto, foi minha. Após o choque inicial daquela descoberta, saí correndo dali, as lágrimas embaçando minha visão. Atravessei os jardins sem rumo, até me encontrar no antigo mirante da fazenda, um lugar isolado onde finalmente desabei. Soluçava incontrolavelmente quando senti uma mão no meu ombro. Era Júlia Nascimento, minha melhor amiga desde a infância, que havia chegado para ajudar na decoração. Mari, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela me abraçou enquanto eu tentava, entre lágrimas, contar o que havia presenciado. Júlia secou minhas lágrimas com as mãos e segurou meu rosto. Você vai contar para o Bernardo, não vai? Assenti, ainda incapaz de formar palavras coerentes. Precisava encontrar forças para confrontar não apenas meu marido infiel, mas também para destruir as esperanças do meu irmão às vésperas do que seria o dia mais feliz de sua vida. Encontrei Bernardo no escritório da fazenda, revisando alguns contratos de trabalho, mesmo estando de licença para o casamento. Típico dele, sempre dedicado. Seu sorriso, ao me ver, logo se desfez quando notou meus olhos inchados. O que houve, Mari? Ele se levantou preocupado, largando os papéis sobre a mesa antiga de madeira maciça. As palavras engasgaram na minha garganta. Como contar ao meu irmão que o amor da vida dele estava nos braços do meu marido momentos antes? Respirei fundo e deixei a verdade sair, crua e dolorosa. Bernardo, eu acabei de ver Tadeu e Renata. Não precisei completar. O semblante do meu irmão transformou-se instantaneamente. Seus olhos, tão parecidos com os do nosso pai, escureceram de uma forma que nunca tinha visto antes. Ele agarrou as chaves do carro e se dirigiu à porta com passos decididos. Corri à sua frente, bloqueando sua passagem.
Espera, por favor, implorei, segurando seus braços. Não faça nada agora. Como você pode me pedir isso? A voz dele tremia de raiva. Meu casamento é em 3 dias, Mari. 3 dias. E minha noiva está traindo-me com seu marido. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A dor lancinante deu lugar a uma calma fria e calculista que nunca soube que possuía. Enxuguei as lágrimas e olhei firme nos olhos do meu irmão. Bernardo, escute bem o que vou te dizer. Eles vão pagar por isso, mas não da forma que você está pensando. Minha voz saiu surpreendentemente controlada. Se você for lá agora, vai criar um escândalo. E eles vão ter a chance de inventar desculpas, de manipular a situação. O que você sugere então? Que eu finja que não sei de nada e siga com esse circo de casamento? Ele passou as mãos pelos cabelos, exasperado. Exatamente isso. Um plano começava a se formar na minha mente. Vamos deixar que eles acreditem que estão seguros, que ninguém descobriu nada. E quando chegar o grande dia, quando todos estiverem reunidos na igreja, uma faísca de entendimento surgiu nos olhos de Bernardo. Calma. Quando começar o casamento, eles vão ter uma surpresa. Completei, sentindo uma força renovada crescer dentro de mim. Uma surpresa que vai expor quem eles realmente são, não apenas para nós, mas para todos os convidados. Bernardo me olhou por longos segundos, a expressão oscilando entre fúria e curiosidade. Finalmente, ele se sentou novamente, indicando que estava disposto a me ouvir. Você tem 3 minutos para me explicar esse plano maluco antes que eu vá lá e acabe com a cara do seu marido. O que meu irmão não sabia é que eu havia percebido pequenos sinais de que algo estava errado semanas antes. A forma como Tadeu sempre parecia receber mensagens tarde da noite. Como ele começou a fazer mais viagens de negócios nos últimos meses. Como Renata sempre perguntava por ele nas reuniões familiares, com um interesse que ia além da cordialidade. Enquanto explicava minha ideia para Bernardo, minha mente trabalhava a mil. Precisaria de ajuda, de provas concretas, de um plano impecável. Precisaria da astúcia da minha mãe, da habilidade técnica do Otávio, antigo colega de faculdade que seria o fotógrafo do casamento, e da expertise jurídica do Cláudio, advogado da família. Você está comigo nessa? Perguntei por fim a Bernardo, estendendo minha mão para ele. Após um momento de hesitação, ele apertou minha mão com firmeza. Estou com você, mas isso tem que ser perfeito, Mari. Eles não podem escapar dessa vez. Mal sabíamos nós que o que começara como uma vingança por uma traição se transformaria na descoberta de algo muito mais sombrio e perigoso. Algo que ia além de corações partidos e votos quebrados. Vocês podem estar se perguntando quem sou eu para arquitetar uma vingança tão elaborada. Afinal, sempre fui conhecida como a pacificadora da família, a que resolvia conflitos e perdoava facilmente. Mas existe um limite para o perdão. E Tadeu e Renata não só cruzaram esse limite, como o pulverizaram com sua traição. A primeira suspeita surgiu num dia comum de março, 3 meses antes do casamento. Eu estava na recepção da minha pousada, organizando as reservas para o feriado, quando recebi uma ligação estranha. Uma voz feminina perguntou por Tadeu, e quando expliquei que ele estava em São Paulo, ela desligou rapidamente. Naquele momento não dei importância. Talvez uma colega de trabalho, pensei. Mas aquela ligação plantou uma semente de dúvida que começaria a germinar nas semanas seguintes. Tadeu e eu mantínhamos uma rotina de ligações por vídeo todas as noites quando estávamos separados. Naquela semana, ele começou a cancelar nossas conversas, alegando reuniões tardias no Banco Progresso. 15 anos de trabalho corporativo me ensinaram que existem prazos e emergências. Então aceitei suas desculpas, sem questionar muito. O aniversário de noivado do meu irmão e de Renata aconteceria em Petrópolis, e decidi fazer uma visita ao Salão Beleza Pura, onde Renata trabalhava como maquiadora profissional. Queria conhecer melhor a mulher que entraria para nossa família e, talvez, estreitar nossos laços. Cheguei sem avisar, esperando surpreendê-la com um convite para almoçarmos juntas. O salão ficava numa rua arborizada de Petrópolis, um casarão antigo, reformado com elegância discreta. A recepcionista me informou que Renata estava finalizando um atendimento e me convidou a esperar na área de descanso, um espaço reservado atrás de uma divisória de vidro fosco.
Foi ali, sentada naquele sofá de couro claro, que ouvi a conversa que mudaria tudo. Reconheci imediatamente a voz de Renata vinda do corredor lateral, seguida por outra que identifiquei como sendo de Patrícia, sua prima cabeleireira que também trabalhava no salão. Você está louca, Rê? Faltam só 3 meses para o casamento. Se alguém descobrir... Patrícia soava genuinamente preocupada. A risada de Renata veio em seguida, despreocupada e fria. Ninguém vai descobrir. Bernardo é completamente cego quando se trata de mim. Além disso, não é como se eu estivesse encontrando qualquer um. Tem classe, posição e beija muito melhor que meu noivinho. Gelei ao ouvir aquilo. Queria levantar e confrontá-la imediatamente, mas algo me disse para ficar quieta, para ouvir mais. E se a esposa dele descobrir? Insistiu Patrícia. Impossível. Ela vive enfurnada naquela pousada em Paraty. Mal se vêem durante a semana. Meu coração disparou. Não havia mais dúvida. Estavam falando do meu marido. As peças começavam a se encaixar. As ligações estranhas. As desculpas cada vez mais frequentes. A maneira como Renata sempre perguntava por Tadeu nos almoços de família. Saí do salão sem ser vista, com o estômago embrulhado e a cabeça latejando. Dirigi por horas pela estrada sinuosa que liga Petrópolis a Niterói, tentando processar o que havia descoberto. Parte de mim queria acreditar que tinha interpretado mal, que falavam de outra pessoa. Precisava de provas concretas antes de acusar qualquer um. Durante 2 semanas observei. Anotei horários das ligações de Tadeu, verifiquei extratos do cartão de crédito, prestei atenção nas pequenas inconsistências em suas histórias. Percebi que ele sempre desligava o celular quando tomava banho, algo que nunca fizera antes, e que havia senha em aplicativos que costumavam ficar abertos. Numa quinta-feira, Tadeu me avisou que passaria o fim de semana em São Paulo, para uma conferência bancária. Decidi que era hora de confirmar minhas suspeitas. Pedi a Júlia que cuidasse da pousada por 2 dias e embarquei no primeiro ônibus para São Paulo na sexta-feira, sem avisar ninguém. A recepcionista do Hotel Continental, onde Tadeu sempre se hospedava a trabalho, era uma conhecida minha de longa data. Marina sorriu ao me ver e comentou desavisada. Que bom que você chegou, Mariana. Seu marido acabou de sair para jantar com aquela moça bonita de sempre. Você pode esperá-lo no quarto se quiser. Aquela moça de sempre? Repeti, mantendo a compostura apesar da dor aguda que senti no peito. Marina percebeu seu erro imediatamente. Desculpe, eu pensei que... Eles sempre parecem tão próximos que imaginei que você soubesse. Ela vem aqui há alguns meses. Claro que sei, Marina. Só estou brincando. Forcei um sorriso. Para onde foram? Quero fazer uma surpresa. Relutante, ela me informou que haviam mencionado o restaurante Sabor do Mar, uma casa de frutos do mar sofisticada no bairro de Pinheiros. Agradeci e saí, determinada sim a finalmente encarar a verdade. O Sabor do Mar tinha uma iluminação intimista, com mesas dispostas estrategicamente para garantir privacidade. Entrei discretamente e pedi uma mesa próxima ao fundo do salão. O maître hesitou. Então deslizei uma nota generosa em sua direção e mencionei que era aniversário de casamento. Queria observar meu marido antes de surpreendê-lo. Consegui uma mesa parcialmente escondida por uma grande coluna decorativa. Foi dali, com o coração aos saltos, que os vi. Tadeu e Renata sentados próximos, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, trocando olhares que não deixavam dúvidas quanto à natureza do relacionamento. Quando ele se inclinou para beijá-la, senti como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés. Pedi a conta sem tocar na bebida que havia pedido e saí antes que me notassem. No táxi de volta ao hotel, as lágrimas finalmente vieram. Um dilúvio silencioso enquanto eu observava as luzes da cidade passarem borrões pela janela. Não voltei ao hotel dele. Reservei um quarto em outro lugar e passei a noite em claro, revivendo cada momento dos últimos meses, identificando sinais que ignorei, mentiras que aceitei. Na manhã seguinte, voltei para Niterói, nosso apartamento no condomínio Jardim das Palmeiras, com sua vista privilegiada para o mar, de repente parecia um mausoléu de lembranças falsas. Percorri os cômodos como uma estranha, observando as fotografias de momentos felizes que agora pareciam encenações. Passei o final de semana trancada, ignorando as ligações de Tadeu.
Quando ele chegou no domingo à noite, fingi que estava tudo normal. Perguntei sobre a conferência e ouvi atentamente enquanto ele inventava detalhes de palestras que nunca existiram. Cada palavra falsa era uma pequena facada, mas mantive o sorriso no rosto. Precisava de tempo para decidir o que fazer. Na segunda-feira, Júlia apareceu no apartamento assim que Tadeu saiu para trabalhar. Eu havia mandado uma mensagem enigmática pedindo sua presença urgente e ela, conhecendo-me como poucos, entendeu a gravidade da situação. "O que aconteceu, Mari? Você está pálida." Ela me abraçou assim que abri a porta. Desabei nos braços da minha amiga, contando tudo entre soluços. A conversa no salão, a viagem a São Paulo, a cena no restaurante. Júlia me ouviu em silêncio, os olhos escurecendo de raiva à medida que a história se desenrolava. "Você já contou para o Bernardo?" Foi a primeira pergunta dela quando terminei. "Como posso contar algo assim ao meu irmão? O casamento está marcado, os convites enviados, tudo organizado. Vai destruí-lo." Júlia segurou minhas mãos com firmeza. "E deixar que ele se case com essa cobra seria melhor. Mari, ele precisa saber. Imagina descobrir depois, quando já estiverem casados." Ela tinha razão, é claro. Mas uma parte de mim queria proteger Bernardo daquela dor devastadora que eu estava sentindo. Precisava de provas irrefutáveis. Algo que nem Tadeu, nem Renata pudessem negar ou justificar com desculpas esfarrapadas. "Preciso de ajuda, Ju. Não posso simplesmente fazer uma acusação dessas sem ter certeza absoluta." Foi quando Júlia mencionou Otávio Brito, nosso colega da faculdade de administração, que agora trabalhava como fotógrafo profissional, o mesmo que Bernardo havia contratado para o casamento. Otávio sempre tivera uma queda por mim, algo que nunca encorajei por respeito ao meu casamento. Otávio tem equipamento profissional, Mari, câmeras com zoom potente, gravadores de alta qualidade, e tenho certeza que ele faria qualquer coisa para te ajudar. A ideia de espionar meu próprio marido parecia surreal, como se eu tivesse sido transportada para um filme de suspense. Mas quanto mais pensava nisso, mais sentido fazia. Precisava de evidências concretas, não apenas para confrontar Tadeu e Renata, mas para proteger meu irmão. Na manhã seguinte, encontrei-me com Otávio numa cafeteria discreta em Icaraí. Seu rosto mostrou preocupação assim que me viu. As olheiras profundas e o semblante abatido denunciavam o meu estado emocional. "Mari, o que houve? Você parece destruída?" Completei com um sorriso amargo. "É assim que me sinto, Otávio." Contei-lhe tudo, observando suas expressões mudarem da surpresa à indignação. Quando terminei, ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. "Estou com você, Mari. No que precisar." O plano começou a tomar forma. Durante as 2 semanas seguintes, Otávio fotografou encontros secretos entre Tadeu e Renata. Flagrou-os saindo juntos do banco em São Paulo. Documentou um fim de semana que passaram juntos em Angra dos Reis. Supostamente, uma viagem de trabalho para ele e um retiro com amigas para ela. Cada nova evidência era um golpe, mas também uma confirmação de que não estava louca, de que minha intuição estava certa. Foi durante esse período de investigação que descobrimos algo ainda mais perturbador. Otávio conseguiu fotografar documentos que Tadeu havia deixado no carro durante um encontro com Renata no Mirante do Amor, um ponto turístico afastado onde iam para não serem reconhecidos. Os documentos revelavam um esquema complexo. Tadeu e Renata não estavam apenas me traindo, estavam planejando usar a posição dele no banco e o acesso que Renata teria à empresa de tecnologia de Bernardo após o casamento para desviar fundos e lavar dinheiro. Era um golpe financeiro meticulosamente planejado que poderia destruir não apenas corações, mas a empresa que meu irmão construiu com tanto esforço. A descoberta me deixou atordoada. O que começou como uma investigação de infidelidade havia se transformado na descoberta de um crime elaborado. Precisava de orientação profissional. Cláudio Santana, advogado de confiança da família há décadas, me recebeu em seu escritório numa tarde chuvosa. Seu semblante grave enquanto examinava os documentos e fotografias que Otávio e eu havíamos reunido confirmou a seriedade da situação. "Isso é muito mais grave do que uma simples questão matrimonial, Mariana." Ele ajustou os óculos, analisando os papéis.
Estamos falando de evidências de um esquema de lavagem de dinheiro. Seu marido poderia pegar anos de prisão por isso. Uma parte de mim sentiu um lampejo de satisfação ao ouvir aquilo, mas logo foi substituída por um sentimento de náusea. Como pude compartilhar minha vida com alguém capaz disso? O que devo fazer, Cláudio? Legalmente falando, temos que levar isso às autoridades. Mas ele hesitou, um brilho estratégico surgindo em seus olhos experientes. O timing dessa denúncia é algo que podemos controlar. Foi assim que a ideia de uma exposição pública durante o casamento começou a ganhar forma. Não seria apenas uma vingança emocional. Seria uma armadilha meticulosamente planejada para capturar Tadeu e Renata no auge de sua farsa, diante de todos. Nas semanas seguintes, nosso pequeno grupo de conspiradores cresceu. Minha mãe, Dona Teresa, foi a próxima a saber. Sua reação inicial foi de incredulidade, seguida por uma fúria gelada que nunca havia presenciado nela. Eu sabia que havia algo errado com aquela moça desde o primeiro dia. Ela sussurrou, o rosto pálido, enquanto examinava as provas. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. E Tadeu? Depois de tudo o que fizemos por ele, Tadeu havia sido praticamente adotado pela nossa família quando começamos a namorar. Meu pai, antes de falecer, o tratava como ao filho que sempre quis ter além de Bernardo. O restaurante da pousada havia sido reformado com um empréstimo que Tadeu nos ajudou a conseguir no banco. Sua traição era duplamente dolorosa por isso. Não era apenas meu marido que me enganava, mas um membro da família que traía a confiança de todos nós. Meu tio Rogério, irmão do meu pai e dono do buffet que serviria no casamento, foi o último a entrar no plano. Ele seria fundamental para garantir acesso ao sistema audiovisual da Fazenda Águas Claras no dia da cerimônia. A cada novo aliado, o plano se tornava mais sofisticado. Otávio não apenas documentou os encontros e as evidências do golpe financeiro, mas também gravou conversas comprometedoras, usando equipamento profissional. A mais devastadora delas foi capturada no próprio salão de Renata. Patrícia, sem saber que estava sendo gravada, questionou a prima sobre seus verdadeiros sentimentos por Bernardo. A resposta de Renata, clara e fria, seria a peça central da nossa exposição. Bernardo? Ele é apenas um degrau, querida. Um degrau muito rico, por sinal. Depois que conseguirmos o que queremos, vou inventar alguma desculpa para me divorciar. 1 ano, talvez 2, e estarei livre e rica. Há 2 semanas do casamento, finalmente reuni coragem para contar tudo a Bernardo. A dor nos olhos do meu irmão quando mostrei as primeiras evidências da traição me partiu o coração. Sua reação imediata, como esperado, foi querer confrontar os dois imediatamente. Foi naquele momento, segurando-o pelos braços no escritório da fazenda, que pronunciei as palavras que mudariam tudo. Calma. Quando começar o casamento, eles vão ter uma surpresa. O olhar incrédulo de Bernardo se transformou em uma mistura de dor e curiosidade. Ele se afastou de mim, caminhando até a janela do escritório que dava vista para os jardins da Fazenda Águas Claras. Observou em silêncio o movimento dos funcionários que preparavam as estruturas para a bela festa. Um plano de vingança? Ele se virou para mim, a voz baixa e controlada. É isso que você está propondo, Mari? Caminhei até ele, sentindo uma determinação que não reconhecia em mim mesma. A Mariana de uma semana atrás teria chorado, implorado, tentado consertar as coisas de forma diplomática. Mas aquela Mariana tinha morrido no momento em que vi meu marido nos braços da noiva do meu irmão. Não é só vingança, Bernardo. É justiça. Abri minha bolsa e retirei um envelope com algumas das fotos que Otávio havia tirado. E isso é apenas a superfície do que descobrimos. Suas mãos tremiam enquanto examinava as imagens. Renata e Tadeu de mãos dadas na saída do banco. Os dois se beijando no mirante do amor. Um jantar íntimo num restaurante afastado da estrada para Angra. Eu ia me casar com ela em 2 semanas, murmurou, deixando-se cair pesadamente na cadeira de couro atrás da escrivaninha. Como pude ser tão cego? Eles foram meticulosos, B. Planejaram cada passo. Hesitei antes de continuar. E o caso deles é só parte do problema. Foi então que mostrei a ele as cópias dos documentos encontrados no carro de Tadeu. Planilhas detalhadas, anotações cifradas, esquemas de transferências bancárias usando empresas fantasmas.
À medida que Bernardo, com seu conhecimento de finanças corporativas, compreendia o que estava vendo, seu rosto empalidecia. Eles iam usar minha empresa para lavar dinheiro? É isso? A incredulidade deu lugar à fúria, quando a magnitude da traição se tornou clara. Meu Deus, Mari! Isso não é só uma questão de infidelidade. É crime organizado. Por isso precisamos fazer isso direito, Bernardo. Não podemos simplesmente confrontá-los e deixá-los escapar com algumas desculpas. Precisamos expô-los completamente, com evidências irrefutáveis e testemunhas. Passei a explicar o plano que havia começado a formular com Júlia, Otávio e Cláudio. Bernardo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, sua mente analítica processando cada detalhe. Você quer transformar meu casamento em uma emboscada pública? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Quero transformar o que seria o pior dia da sua vida em um momento de libertação para nós dois. Segurei suas mãos. Pense bem, Bernardo. Se simplesmente cancelarmos tudo agora, eles vão negar, inventar histórias e possivelmente escapar das consequências legais. Tadeu já deve ter um plano de contingência caso sejam descobertos. Meu irmão ficou em silêncio por longos minutos, pesando cada aspecto da situação. Finalmente, endireitou-se na cadeira, os olhos refletindo uma determinação que me lembrou nosso pai. O que você precisa que eu faça? A partir daquele momento, nosso plano ganhou um novo nível de sofisticação. Bernardo, com seu conhecimento técnico e contatos na área de segurança digital, acrescentou elementos cruciais. Ele conseguiria acesso aos e-mails e mensagens de Renata através de seus dispositivos compartilhados, algo que ela ingenuamente havia permitido durante o noivado. Na manhã seguinte, montamos uma espécie de quartel-general no galpão de equipamentos da fazenda, longe dos olhos curiosos. Júlia trouxe um grande quadro branco, onde começamos a mapear cada aspecto da operação que chamamos de cerimônia da verdade. Otávio chegou com seu equipamento profissional e começamos a planejar a apresentação audiovisual que seria o centro da exposição. Cláudio, por videoconferência, orientava sobre os aspectos legais, garantindo que nossas ações não comprometessem a admissibilidade das provas em um futuro processo criminal. Precisamos de uma linha narrativa clara, explicou Otávio, organizando as fotos e gravações em sequência. Algo que não deixe espaço para dúvidas ou interpretações alternativas. Júlia, com sua experiência como professora de história, sugeriu uma abordagem cronológica. Começamos mostrando como eles se conheceram, os primeiros encontros secretos, depois as evidências do caso e, finalmente, o plano criminoso. Uma escalada que não deixa ninguém na sala com dúvidas sobre a premeditação de tudo isso. Enquanto trabalhávamos, Bernardo mantinha uma fachada impecável com Renata. Continuava os preparativos para o casamento como se nada tivesse mudado, embora cada conversa telefônica com ela agora fosse gravada com sua autorização. Era doloroso vê-lo forçar sorrisos durante as provas finais do buffet ou nas reuniões com o decorador, sabendo o que ele carregava por dentro. Uma noite, encontrei-o sozinho na varanda da casa principal, olhando para as estrelas com um copo de uísque na mão. Como você está aguentando? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Cada vez que falo com ela e ouço suas mentiras, ele balançou a cabeça. É como se estivesse interpretando um papel num teatro macabro. Estamos quase lá, B. Mais alguns dias. Ele tomou um gole da bebida antes de continuar. Sabe o que é mais estranho? Parte de mim ainda espera que haja alguma explicação, que tudo isso seja um terrível mal-entendido. Seu olhar encontrou o meu. É loucura, não é? Depois de todas as provas que vimos, entendi perfeitamente o que ele sentia. Mesmo com montanhas de evidências, uma pequena parte do meu coração ainda queria acreditar que Tadeu não era capaz daquilo tudo, que havia alguma explicação que não destruísse completamente os 12 anos que passamos juntos. Não é loucura, respondi suavemente. É o coração tentando proteger o que resta de bom nas nossas memórias. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Tadeu dizendo que precisaria ficar em São Paulo até a véspera do casamento. Uma emergência no banco, ele alegou. Respondi com naturalidade, como se ainda acreditasse em suas palavras. Na realidade, sabia exatamente onde ele estaria.
Otávio já estava posicionado para documentar mais um encontro dele com Renata num hotel de luxo na capital. Enquanto isso, minha mãe, Dona Teresa, assumiu um papel crucial em nossa operação. Com a desculpa de ajudar nos preparativos finais, ela se aproximou da mãe de Renata, extraindo informações valiosas sobre o passado da futura nora. Descobrimos que não era a primeira vez que Renata se envolvia com homens comprometidos ou participava de esquemas financeiros questionáveis. Ela já foi noiva 2 vezes antes, relatou mamãe durante nossa reunião noturna. Ambos os relacionamentos terminaram abruptamente. E em ambos os casos, os ex-noivos tiveram problemas financeiros misteriosos logo depois. Aquela informação abriu uma nova frente de investigação. Cláudio acionou um investigador particular de sua confiança, que começou a vasculhar o passado de Renata e seus antigos relacionamentos. A uma semana do casamento, recebemos o relatório completo. Renata Oliveira havia participado de pelo menos 3 golpes semelhantes nos últimos 5 anos, sempre seguindo o mesmo padrão. Aproximava-se de homens bem-sucedidos, de preferência com posições que dessem acesso a sistemas financeiros ou empresas lucrativas. Iniciava relacionamentos sérios e, após conseguir o que queria, desaparecia. Ela nunca foi presa porque as vítimas anteriores ficaram envergonhadas demais para denunciar, explicou Cláudio, analisando o relatório. E ela sempre teve cúmplices bem posicionados como seu marido, Mariana. A ficha caiu como um raio. Tadeu e Renata provavelmente não se conheceram por acaso durante aquela consultoria no banco. Já deviam estar trabalhando juntos há tempos. E Bernardo foi escolhido a dedo como próxima vítima. Isso muda tudo, concluiu Bernardo. Não estamos lidando apenas com uma traição e um golpe financeiro isolado. Estamos enfrentando uma quadrilha especializada. Foi quando decidimos envolver as autoridades. Cláudio acionou um delegado de confiança da Polícia Federal, especializado em crimes financeiros. Após examinar nossas evidências em uma reunião confidencial, ele concordou em montar uma operação sincronizada com nosso plano. Vamos deixar que vocês conduzam a exposição inicial durante a cerimônia, explicou o delegado Maurício. Assim que tivermos confirmação visual dos 2 no local e as evidências forem apresentadas publicamente, nossa equipe entrará em ação. A ideia de transformar o casamento em uma operação policial parecia surreal, mas era a única forma de garantir que Tadeu, Renata e possíveis outros cúmplices não escapassem. Faltando 5 dias para o casamento, um novo desafio surgiu. Renata, talvez pressentindo algo, começou a questionar a presença constante de Otávio na fazenda. Por que o fotógrafo precisa passar tanto tempo aqui antes da cerimônia? Ela perguntou a Bernardo durante um jantar, que sem ela saber, estava sendo gravado. Ele parece estar sempre por perto, observando tudo. Meu irmão improvisou uma explicação sobre fotos documentais do processo de preparação, um extra que havia contratado para registrar cada detalhe. Renata pareceu aceitar, mas percebemos que precisávamos ser mais cautelosos. A partir daquele momento, Otávio reduziu sua presença visível, mas instalou câmeras discretas em pontos estratégicos da propriedade. Uma delas, posicionada no quarto que Renata usaria para se arrumar no dia da cerimônia, capturou uma conversa telefônica crucial. Está tudo encaminhado, dizia ela a alguém que suspeitamos ser um terceiro cúmplice. Assim que a festa acabar e tivermos acesso às contas da empresa, iniciamos as transferências. Tadeu já preparou tudo no banco. Em 3 meses desaparecemos. E quando descobrirem o rombo, estaremos bem longe. Aquela gravação foi a cereja do bolo para nosso plano. Não apenas confirmava o esquema, mas também revelava que havia mais pessoas envolvidas além de Tadeu e Renata. Há 2 dias do casamento, nossa equipe se reuniu para um ensaio geral. O vídeo que seria exibido durante a cerimônia estava pronto. Uma montagem impecável de provas visuais, áudios e documentos, editada profissionalmente por Otávio para contar a história completa da traição e do golpe planejado. Rogério garantiu que o sistema audiovisual da capela estaria sob nosso controle. Júlia ficaria responsável por dar o sinal para iniciar a exibição no momento exato. Cláudio posicionaria representantes legais estrategicamente entre os convidados para testemunhar tudo. E o delegado Maurício confirmou que uma equipe de agentes disfarçados estaria presente,
prontos para agir quando o vídeo terminasse. Enquanto todos trabalhavam em seus papéis, uma ansiedade crescente tomava conta de mim. Numa noite particularmente difícil, liguei para minha mãe, incapaz de dormir. E se algo der errado? Perguntei, a voz trêmula. Mariana, filha. A voz calma de Dona Teresa era um porto seguro, como sempre foi. Seu pai sempre dizia que a verdade encontra seu caminho, mesmo nas situações mais improváveis. Estamos fazendo o que é certo, não apenas por você e Bernardo, mas por todas as outras pessoas que eles poderiam prejudicar no futuro. Suas palavras me reconfortaram momentaneamente, mas ainda havia uma dúvida corroendo meu coração. Como vou seguir em frente depois disso tudo, mãe? Como reconstruo minha vida sabendo que o homem que amei por 12 anos era uma farsa completa? Um dia de cada vez, minha filha. Primeiro, libertamos vocês dois dessa armadilha. Depois, curamos as feridas. Na véspera do casamento, Tadeu finalmente chegou à fazenda, alegando exaustão da viagem e indo direto para nosso quarto. Dormir ao lado dele naquela noite foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Cada respiração dele parecia uma ofensa. Cada movimento me causava repulsa. Mantive distância, fingindo dormir, enquanto minha mente percorria cada detalhe do plano para o dia seguinte. De manhã, o clima na fazenda era de agitação festiva. Funcionários corriam de um lado para outro, carregando arranjos florais, ajustando mesas, testando iluminação. Para qualquer observador externo, era apenas mais um casamento elegante sendo preparado. Tadeu saiu cedo, dizendo que ajudaria Bernardo com os preparativos do noivo. Na realidade, conforme Otávio me informou discretamente, ele havia se encontrado com Renata por 15 minutos na área dos estábulos, longe dos olhos curiosos, um último encontro antes da grande farsa que planejavam executar. Vesti-me cuidadosamente para a ocasião, escolhendo um vestido azul marinho que meu pai sempre dizia que ressaltava a determinação nos meus olhos. Prendi os cabelos num coque elegante e apliquei uma maquiagem que escondia as marcas das noites mal dormidas. Quando me olhei no espelho, não reconheci a mulher que me encarava de volta. Havia ali uma força que nunca tinha percebido em mim mesma, uma resolução inabalável que tinha surgido das cinzas da minha confiança quebrada. Hoje é o dia, disse para meu reflexo. Hoje a verdade vem à tona. Às 3 da tarde, recebi a mensagem de Júlia. Todos em posição. O relógio começava a correr para a cerimônia da verdade. O caminho da casa principal até a capela Nossa Senhora das Graças estava decorado com lanternas suspensas, que balançavam suavemente na brisa daquela tarde. Os convidados começavam a chegar, estacionando seus carros na área designada e seguindo o caminho iluminado até a cerimônia. Observei tudo da janela do quarto que ocupava, sentindo uma estranha calma me envolver. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Bernardo. Estou pronto. E você? Respondi com um simples sempre, nossa palavra código desde a infância, quando enfrentávamos juntos os desafios que a vida nos apresentava. Agora, décadas depois, essa mesma palavra carregava o peso de uma conspiração que mudaria nossas vidas para sempre. Desci as escadas e encontrei minha mãe no hall de entrada, ajustando um arranjo de flores. Seus olhos encontraram os meus e, sem palavras, trocamos um olhar que dizia tudo. Dona Teresa sempre teve essa habilidade, comunicar-se comigo através de silêncios eloquentes, um vínculo que nem mesmo Tadeu conseguira compreender completamente durante nosso casamento. Você está linda, filha? Ela disse, aproximando-se para ajustar uma mecha do meu cabelo. Seu pai estaria orgulhoso da sua coragem. A menção ao meu pai trouxe lágrimas aos meus olhos. Era em momentos como esse que sentia mais intensamente sua ausência. Se estivesse vivo, teria sido o primeiro a perceber as máscaras que Tadeu e Renata usavam. Acha que estamos fazendo a coisa certa, mãe? Ela segurou meu rosto entre suas mãos enrugadas, aquelas mãos que construíram a pousada do zero junto com meu pai, que me acalentaram em noites de febre, que sempre souberam o momento exato de segurar e de soltar. A verdade nunca é o caminho mais fácil, Mariana, mas é sempre o caminho correto. Saímos juntas em direção à capela, caminhando lentamente pelo jardim lateral para evitar a entrada principal, onde fotógrafos contratados por Renata registravam a chegada dos convidados. A ironia não me escapou
Aqueles fotógrafos documentavam o início de um espetáculo muito diferente do que imaginavam. No caminho, encontramos Júlia, que nos esperava próxima a uma antiga oliveira. Ela usava um vestido verde esmeralda que contrastava com seus cabelos ruivos e carregava uma pequena bolsa, onde sabia estarem os pendrives com cópias de segurança de todas as evidências. O delegado Maurício confirmou que sua equipe está posicionada, ela murmurou enquanto caminhávamos. 3 agentes como convidados, 2 como garçons e 1 como assistente do cerimonialista. E Otávio? Já testou o sistema audiovisual 3 vezes. Está tudo pronto. Júlia hesitou antes de continuar. Você realmente quer estar presente quando o vídeo for exibido? Poderia esperar na antessala da capela. Balancei a cabeça firmemente. Preciso ver os rostos deles. Preciso testemunhar o momento em que as máscaras caírem. Mamãe apertou minha mão em sinal de apoio. Continuamos nosso caminho até a entrada lateral da capela, uma porta discreta utilizada geralmente pelo padre e seus assistentes. Cláudio nos esperava ali, impecável em seu terno escuro, a expressão serena de quem está acostumado a lidar com situações de alta tensão. Tudo conforme planejado. Ele confirmou em voz baixa. Os documentos legais estão prontos e os oficiais de justiça chegam em 30 minutos, logo após o início da cerimônia. Entramos discretamente e ocupamos nossos lugares. A capela estava repleta de flores brancas e arranjos de hortênsias azuis, as favoritas de Renata. Ou pelo menos era o que ela dizia para parecer sofisticada. Os bancos de madeira antiga estavam quase completamente ocupados por convidados sorridentes, inconscientes do drama prestes a se desenrolar. Avistei Tadeu próximo ao altar, ao lado de Bernardo. Meu marido sorria, ajustando a gravata do meu irmão em um gesto de falsa camaradagem que me revoltou. Bernardo mantinha uma expressão neutra, quase mecânica, que apenas quem o conhecia profundamente poderia identificar como forçada. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e vi o peso que ele carregava. Uma semana atrás, naquele mesmo local, tínhamos finalizado nossa conversa sobre o plano de exposição. A reação inicial dele, querer confrontar imediatamente os traidores, havia dado lugar a uma abordagem mais estratégica, mais calculada. Mas o custo emocional era visível em seus olhos, agora desprovidos do brilho de felicidade que o acompanhara desde o anúncio do noivado. Recordei vividamente aquela conversa decisiva, uma semana antes, quando finalmente revelei toda a verdade a Bernardo. Você tem provas disso tudo? Perguntou meu irmão, depois de ouvir meu relato sobre a traição e as evidências do golpe financeiro. Estávamos sentados no escritório da fazenda, as cortinas fechadas para garantir privacidade. O sol de fim de tarde projetava feixes de luz dourada através das frestas, criando um ambiente quase teatral para aquela conversa devastadora. Tenho mais do que provas, Bernardo. Tenho uma confissão gravada. Conectei meu celular ao sistema de som do escritório e reproduzi o áudio capturado por Otávio no dia anterior, uma conversa entre Tadeu e Renata no quarto de hotel em São Paulo. Depois do casamento, você precisa convencê-lo a te dar acesso às contas principais. A voz de Tadeu soava fria, calculista, desprovida da gentileza que sempre demonstrava em família. Já estou trabalhando nisso, respondia Renata. Ele confia tanto em mim que já me mostrou os relatórios financeiros do último trimestre. A empresa vale muito mais do que imaginávamos. Perfeito. Quando tivermos acesso completo, iniciamos as transferências para as contas nas Ilhas Cayman. 3 meses depois, você pede o divórcio alegando incompatibilidade ou qualquer besteira semelhante. E desaparecemos antes que alguém perceba o desvio. E a Mariana? Você já decidiu como vai se livrar dela? Um breve silêncio na gravação. Então a voz de Tadeu. Ela é o menor dos nossos problemas. Está tão ocupada com aquela pousada que mal presta atenção no que faço. Depois que tudo estiver concluído, invento uma história sobre uma oportunidade de trabalho no exterior. Ela vai aceitar o divórcio sem fazer muito barulho. A risada de Renata ecoou fria e calculada. Pobrezinha, tão ingênua, assim como o meu futuro marido. Desliguei a gravação e observei Bernardo. Seu rosto havia perdido toda a cor, os nós dos dedos brancos de tanta força com que agarrava os braços da poltrona.
Por um momento temi que ele tivesse um colapso ali mesmo. Bernardo? Chamei suavemente após alguns segundos de silêncio opressivo. Ele levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira para trás, e caminhou até a janela. Com um movimento violento, abriu as cortinas, inundando o ambiente com a luz do entardecer. 3 anos. Sua voz saiu estrangulada. Estou com Renata há 3 anos, Mari. Compartilhei tudo com ela. Meus sonhos, meus medos, meus planos para o futuro. Ele se virou para mim, os olhos marejados. Como não percebi? Como fui tão cego? Levantei-me e caminhei até ele, envolvendo-o em um abraço apertado como fazia quando éramos crianças, e ele se machucava nas brincadeiras. Não se culpe. Eles são profissionais nisso, B. A mesma coisa aconteceu comigo com Tadeu. 12 anos de casamento e eu nunca suspeitei da verdadeira pessoa que ele era. Bernardo se afastou, secando os olhos com as costas da mão em um gesto que me lembrou do menino que ele foi um dia. Vou acabar com esse casamento agora mesmo. Vou confrontar Renata e expulsar os 2 da fazenda ainda hoje. Foi nesse momento que segurei seus braços com firmeza e pronunciei as palavras que mudariam o curso dos acontecimentos. Calma. Quando começar o casamento, eles vão ter uma surpresa. A expressão confusa no rosto dele me incentivou a continuar. Se você confrontá-los agora, eles vão negar tudo. Vão inventar desculpas, criar histórias e o pior, vão desaparecer levando todas as provas com eles. Precisamos pegá-los no momento em que estiverem mais vulneráveis, mais expostos. Durante o casamento, você quer que eu finja que vou me casar com ela, sabendo de tudo isso? Sentamos novamente e comecei a detalhar o plano que havia começado a formular com Júlia e Otávio. A ideia de usar a própria cerimônia como palco para a exposição parecia extrema, mas quanto mais explicava, mais Bernardo parecia considerar a possibilidade. Pense bem, Bernardo. Na cerimônia, estarão presentes não apenas nossa família e amigos, mas também sócios da sua empresa, pessoas do banco onde Tadeu trabalha, figuras importantes que serviriam como testemunhas irrefutáveis. E o aspecto legal disso tudo? Estamos falando de crimes financeiros sérios. Já consultei Cláudio. Ele acha que temos evidências suficientes para um processo criminal sólido, mas precisamos garantir que eles não fujam ou destruam provas adicionais antes de serem formalmente acusados. Bernardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando precisava tomar decisões difíceis. E se eles perceberem algo? Se suspeitarem que sabemos? Por isso precisamos ser extremamente cuidadosos nos próximos dias. Você terá que atuar como o noivo apaixonado e ansioso pelo grande dia. Eu continuarei tratando Tadeu como sempre. Ninguém além do nosso pequeno grupo pode saber do plano até o momento exato. Depois de mais algumas horas de discussão, analisando cada possível problema e solução, Bernardo finalmente concordou. A determinação gradualmente substituiu a dor em seus olhos, uma transformação que me encheu de orgulho. Meu irmãozinho, sempre tão correto e transparente, agora teria que interpretar o papel de sua vida. Como vou conseguir olhar para ela todos os dias sabendo o que sei? Perguntou ele, enquanto caminhávamos de volta à casa principal sob o céu estrelado daquela noite. Da mesma forma que estou fazendo com Tadeu. Pense nas pessoas que você está protegendo, não apenas a si mesmo ou a mim, mas todos os futuros alvos deles, se não forem detidos agora. Antes de nos separarmos no corredor que levava aos nossos respectivos quartos, Bernardo me abraçou fortemente. Obrigado por me salvar dessa armadilha, Mari. Não sei o que faria sem você. Somos irmãos, B. Sempre seremos a fortaleza um do outro. De volta ao presente, na capela decorada para o casamento que nunca aconteceria, observei os últimos convidados tomando seus lugares. A música suave, tocada por um quarteto de cordas, preenchia o ambiente, criando uma atmosfera de serenidade que contrastava drasticamente com a tempestade que estava prestes a se formar. Otávio circulava pelo local com sua câmera, aparentemente registrando momentos da cerimônia, mas na realidade verificando os ângulos para a exposição que aconteceria em breve. Nossos olhares se cruzaram brevemente e ele fez um sinal discreto confirmando que tudo estava pronto. Meu tio Rogério aproximou-se, cumprimentando alguns convidados no caminho. Ao passar por mim, murmurou: "Sistema de som verificado. O vídeo está carregado
e pronto para a exibição. Continuou andando como se tivesse apenas trocado uma gentileza comigo. O padre entrou pelo lado do altar, ajustando sua estola, enquanto conversava com o cerimonialista, que, na verdade, era um dos assistentes de Cláudio, estrategicamente posicionado para controlar o fluxo da cerimônia. O delegado Maurício, disfarçado como um tio distante da noiva, ocupava um lugar na terceira fileira, de onde poderia agir rapidamente quando necessário. A tensão crescente foi interrompida pelo som das portas principais se abrindo. A marcha nupcial começou a tocar e todos se levantaram. Renata apareceu no limiar, radiante em seu vestido branco de renda francesa, o véu cobrindo parcialmente seu rosto maquiado à perfeição. Ela sorria, segurando o braço de seu pai, um senhor de idade que, descobrimos posteriormente, também desconhecia completamente a verdadeira natureza da filha. Observei Bernardo no altar, mantendo um sorriso convincente enquanto sua noiva caminhava lentamente em sua direção. Qualquer pessoa que não o conhecesse bem pensaria que estava vendo apenas um noivo nervoso e não um homem prestes a desmascarar uma conspiração. Quando Renata chegou ao altar e seu pai entregou sua mão a Bernardo, senti um nó na garganta. O simbolismo daquele momento, a transferência da confiança, a promessa implícita de cuidado mútuo, contrastava dolorosamente com a traição que estávamos prestes a expor. O padre começou a cerimônia com palavras sobre amor, confiança e compromisso, que soavam como uma ironia cruel naquele contexto. Vi Tadeu ao lado de Bernardo em seu papel de padrinho, sorrindo e ocasionalmente olhando para seu relógio, provavelmente ansioso para que tudo terminasse logo e pudessem avançar com o golpe planejado. Quando chegou o momento crucial, o padre pronunciou as palavras que serviriam como deixa para nossa ação. Se alguém conhece algum impedimento para a realização deste matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Um breve silêncio preencheu a capela. Renata sorria, confiante, enquanto Bernardo mantinha uma expressão neutra. Foi então que o cerimonialista deu um passo à frente. Antes de prosseguirmos, temos uma apresentação especial preparada pela família do noivo em homenagem ao casal. A confusão no rosto de Renata foi a primeira rachadura em sua máscara perfeitamente construída. Ela olhou para Bernardo, que apenas assentiu como se aquilo fosse parte do planejamento original. As luzes da capela diminuíram gradualmente e uma tela desceu automaticamente atrás do altar. O projetor acendeu e o vídeo que havíamos preparado tão meticulosamente começou a ser exibido. Primeiras imagens. Tadeu e Renata juntos no Mirante do Amor, abraçados, beijando-se apaixonadamente. Data e hora claramente visíveis no canto inferior. O sussurro coletivo dos convidados encheu a capela. A câmera capturou perfeitamente o momento exato em que o rosto de Renata perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram em pânico enquanto olhava freneticamente ao redor, como um animal encurralado buscando uma rota de fuga. O vídeo continuou, mostrando mensagens de texto trocadas entre eles, capturas de tela de e-mails discutindo o plano para desviar dinheiro da empresa de Bernardo e, finalmente, o áudio cristalino da conversa no hotel. E a Mariana? Você já decidiu como vai se livrar dela? Ela é o menor dos nossos problemas. A cada nova evidência, os murmúrios na capela aumentavam. Vi alguns convidados levantarem-se indignados, outros cobrindo a boca em choque. A família de Renata parecia especialmente atordoada. Seu pai agarrando-se ao banco à sua frente, como se temesse cair. Quando a gravação chegou à parte em que Renata confessava a Patrícia suas verdadeiras intenções, Bernardo, ele é apenas um degrau, querida. Um degrau muito rico, por sinal. O caos se instalou completamente. Tadeu, percebendo a gravidade da situação, tentou dirigir-se à saída lateral. Foi imediatamente interceptado por 2 dos agentes disfarçados. Renata, por sua vez, voltou-se para Bernardo, transformando instantaneamente sua expressão de pânico em uma de vítima inocente. "Isso é uma montagem!" gritou ela, lágrimas começando a escorrer perfeitamente por seu rosto maquiado. "Bernardo, você não pode acreditar nisso. Alguém está tentando nos separar." Enquanto Renata tentava manipular a situação com lágrimas falsas,
O vídeo continuava implacável. A próxima sequência revelava uma reunião secreta entre Tadeu, Renata e um terceiro homem que, conforme descobrimos depois, era um hacker contratado para acessar os sistemas da empresa de Bernardo após o casamento. As imagens capturadas por Otávio, com uma lente de longo alcance, mostravam claramente os três analisando plantas da sede da empresa e discutindo pontos de vulnerabilidade digital. A capela estava em completo tumulto. Convidados levantavam-se e apontavam para a tela, outros filmavam com seus celulares. A família de Renata parecia devastada, especialmente seu pai, que afundou no banco com as mãos cobrindo o rosto. Por um breve momento senti uma pontada de compaixão por ele. Também era uma vítima naquela história, enganado pela própria filha. Tadeu continuava detido pelos agentes disfarçados, mas mantinha uma postura arrogante, como se ainda acreditasse que poderia escapar daquela situação. Seus olhos encontraram os meus na multidão e, pela primeira vez, vi o homem verdadeiro por trás da máscara que usara durante nossos 12 anos juntos. Frio, calculista, completamente desprovido de remorso. Bernardo permanecia no altar, impassível como uma estátua, observando Renata com uma mistura de repulsa e pena. Quando ela tentou tocar seu braço, implorando por uma chance de explicar, ele simplesmente deu um passo para trás, aumentando o espaço entre eles. Um gesto simbólico que não passou despercebido aos presentes. O vídeo alcançou seu clímax com a gravação mais damning de todas. Renata, em seu próprio salão de beleza, confessando a Patrícia que já havia participado de golpes semelhantes anteriormente, descrevendo com detalhes técnicos como haviam conseguido desviar fundos de suas vítimas anteriores. O truque é nunca deixar rastros digitais, dizia ela, completamente inconsciente de que suas palavras estavam sendo gravadas. Tadeu é brilhante nisso. Os sistemas bancários têm falhas que só alguém de dentro conhece. Nesse momento, vi Patrícia na terceira fileira de convidados, pálida como um fantasma. Ela não sabia que sua conversa privada com a prima havia sido gravada e agora era exibida para centenas de pessoas. Seus olhos encontraram os de Renata e pude perceber o exato instante em que Patrícia compreendeu que também havia sido usada como peça no jogo de sua prima. Quando as luzes finalmente se acenderam e a tela retraiu, um silêncio sepulcral tomou conta da capela. O padre, visivelmente abalado, tentava entender o que acabara de presenciar. O delegado Maurício escolheu esse momento para revelar sua verdadeira identidade, caminhando até o altar com seu distintivo em mãos. Renata Oliveira e Tadeu Cardoso. Sua voz ecoou pela capela. Vocês estão detidos por tentativa de fraude, conspiração, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os outros agentes disfarçados se revelaram simultaneamente, criando um perímetro ao redor do altar para evitar qualquer tentativa de fuga. Os oficiais de justiça que Cláudio havia posicionado estrategicamente avançaram com os documentos necessários para a prisão formal. Renata, percebendo que não havia mais escapatória, abandonou completamente sua fachada de noiva inocente. Seu rosto transformou-se numa máscara de fúria enquanto gritava para Bernardo: "Você acha que é tão esperto? Isso não vai ficar assim. Tenho contatos, tenho advogados." Meu irmão finalmente quebrou seu silêncio, sua voz calma contrastando com a histeria dela. "Cada palavra que você está dizendo está sendo gravada e pode ser usada contra você no tribunal, Renata. Eu sugeriria que exercesse seu direito de permanecer calada." Tadeu, por outro lado, mantinha-se estranhamente composto enquanto os agentes lhe colocavam as algemas. Seus olhos continuavam fixos em mim, com uma expressão que oscilava entre o desprezo e um estranho tipo de admiração relutante. "Nunca imaginei que você fosse capaz disso, Mariana." Ele disse quando passei por ele. "Sempre te subestimei." Aquelas palavras, proferidas com a mesma voz que por anos havia me dito "eu te amo", causaram uma mistura confusa de emoções. Não respondi, preferindo manter minha dignidade intacta. Ele não merecia mais nenhuma palavra minha. Os convidados começaram a se dispersar, muitos ainda em estado de choque, outros discutindo animadamente os eventos surreais que haviam presenciado. Alguns jornalistas que estavam presentes para cobrir o casamento do ano agora tinham em mãos
Uma história muito mais impactante: o desmantelamento de um esquema criminoso em plena cerimônia de matrimônio. Minha mãe se aproximou, envolvendo meus ombros com seu braço protetor. Seu rosto mostrava preocupação, mas também um inegável orgulho. Você foi incrível, minha filha, sussurrou ela. Seu pai estaria orgulhoso de ver a mulher forte que você se tornou. Júlia e Otávio se juntaram a nós, ambos visivelmente aliviados com o sucesso da operação. Havíamos planejado cada detalhe meticulosamente, mas sempre existia o risco de algo dar errado, um equipamento falhar, alguém perder o controle, uma prova ser questionada. Conseguimos todas as reações em vídeo, informou Otávio, mostrando rapidamente algumas das imagens que capturara durante a exibição. Isso será inestimável para o processo judicial. Cláudio apareceu logo depois, sua expressão profissional mal conseguindo esconder a satisfação de ver um plano bem executado. O delegado Maurício quer falar com vocês antes de levá-los para a delegacia, ele informou. Precisaremos de depoimentos formais ainda hoje. Concordei com um aceno, mas meus olhos procuravam por Bernardo. Encontrei-o sentado sozinho num banco lateral da capela, olhando fixamente para o altar, onde minutos antes estivera prestes a cometer o maior erro de sua vida. Aproximei-me cautelosamente, sentindo que ele precisava daquele momento de introspecção. Posso me sentar? Perguntei suavemente. Ele assentiu sem olhar para mim, seus olhos ainda perdidos no vazio. Sentei-me ao seu lado e ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas existindo juntos naquele espaço entre o fim de uma ilusão e o início de uma realidade ainda indefinida. Como você soube? Ele perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Como percebeu que algo estava errado quando eu, que supostamente a amava, não vi nada? Suspirei, buscando as palavras certas. Não foi uma coisa só, Bernardo. Foram pequenos detalhes, inconsistências que foram se acumulando. E talvez eu tenha notado porque não estava emocionalmente envolvida como você. O amor nos torna cegos às vezes. Não é um defeito seu. 3 anos da minha vida. Ele murmurou, balançando a cabeça lentamente. 3 anos compartilhando meus sonhos, meus medos, meus planos com alguém que só me via como uma fonte de dinheiro. Tomei suas mãos entre as minhas, sentindo a dor do meu irmão como se fosse minha própria. Não foram anos perdidos, B? Você amou genuinamente, deu o melhor de si. Isso nunca é um desperdício, mesmo quando a outra pessoa não merece. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Bernardo. A primeira que ele permitira desde que descobrimos a verdade. Em nossa família, sempre fomos ensinados que homens podiam chorar, que mostrar emoção não era fraqueza, mas ele sempre fora o mais reservado de nós. Obrigado por me salvar, Mari, ele disse, finalmente voltando seu olhar para mim, não apenas do golpe financeiro, mas de uma vida inteira ao lado de alguém que nunca me amou de verdade. Abracei-o fortemente, sentindo as barreiras que ele mantivera nos últimos dias finalmente desmoronarem. Seu corpo tremeu com soluços silenciosos contra meu ombro, não apenas de tristeza pela traição, mas também de alívio por ter escapado por pouco de um destino terrível. Quando nos separamos, notei que o delegado Maurício aguardava discretamente a alguns metros de distância. Era a hora dos procedimentos formais. As horas seguintes passaram num borrão de depoimentos, assinaturas de documentos e explicações detalhadas sobre como havíamos descoberto o esquema. A sede da Polícia Federal em Petrópolis, normalmente tranquila numa tarde de sábado, estava em plena atividade, devido à magnitude do caso. Descobrimos que Renata e Tadeu não eram apenas golpistas isolados, mas parte de uma organização maior que vinha atuando em diversas cidades, sempre seguindo o mesmo padrão: identificar empresários bem-sucedidos, infiltrar-se em suas vidas através de relacionamentos amorosos e desviar fundos de suas empresas. Vocês ajudaram a desmantelar uma quadrilha que estávamos investigando há mais de 1 ano, explicou o delegado, enquanto revisávamos as evidências. As informações que coletaram preenchem lacunas importantes em nosso caso. Já era noite quando finalmente nos liberaram. Saímos da delegacia exaustos, mas com uma sensação de dever cumprido.
O céu estrelado sobre Petrópolis parecia mais brilhante de alguma forma, como se a própria natureza celebrasse a verdade revelada. Minha mãe havia providenciado quartos num hotel próximo, considerando que retornar à fazenda, ainda decorada para um casamento que nunca aconteceu, seria emocionalmente desgastante para todos nós. Bernardo aceitou prontamente a sugestão, visivelmente aliviado por não ter que enfrentar aquele cenário novamente. No lobby do hotel, nosso pequeno grupo, eu, Bernardo, mamãe, Júlia, Otávio e Cláudio, compartilhou uma última conversa antes de nos recolhermos. "O que acontece agora?" perguntou Júlia, vocalizando a dúvida que pairava sobre todos nós. Cláudio, sempre prático, foi o primeiro a responder. Judicialmente falando, eles enfrentarão um processo criminal que pode resultar em penas significativas. As evidências são sólidas e contundentes. E quanto a nós? A voz de Bernardo soava cansada, mas mais firme do que há algumas horas. Olhei para meu irmão, para minha mãe, para os amigos que haviam arriscado tanto para nos ajudar, e senti uma onda de gratidão me invadir. Em meio à dor da traição, havia encontrado uma força que não sabia possuir e redescoberto o valor dos laços verdadeiros. "Nós reconstruímos", respondi simplesmente, "um dia de cada vez." Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pelas frestas da cortina do hotel. Por um breve momento, antes que a consciência plena me atingisse, experimentei a paz de um sono sem pesadelos. Então, a realidade dos eventos do dia anterior voltou com toda a força. Meu casamento havia acabado. Meu marido estava preso. O homem que acreditei conhecer por 12 anos nunca existira realmente. Era um luto estranho, não pela perda de Tadeu, pois percebi que já o havia perdido muito antes de descobrir a verdade, mas pela perda da vida que acreditava ter, das memórias que agora estavam manchadas pela dúvida. Levantei-me e abri completamente as cortinas, permitindo que a luz do sol inundasse o quarto. Havia uma simbologia naquele gesto simples: deixar a escuridão para trás, permitir que a claridade revelasse cada canto das sombras que haviam se acumulado em minha vida. O café da manhã com a família e amigos foi surpreendentemente tranquilo. Conversamos sobre assuntos práticos, os próximos passos legais, o que fazer com a fazenda agora, como comunicar o ocorrido a parentes e amigos distantes. Era como se todos tivéssemos silenciosamente concordado em olhar para frente, não permitindo que o passado dominasse nosso presente. Após o café, Bernardo e eu saímos para uma caminhada pelo jardim do hotel. O ar fresco da manhã em Petrópolis carregava o aroma de flores e a promessa sutil de cura. "Estava pensando", começou ele, enquanto seguíamos por uma trilha arborizada, "em expandir a pousada em Paraty." Olhei para ele, surpresa com a mudança repentina de assunto. "Expandir a Recanto das Marés? Como assim? Sempre achei que aquele terreno adjacente tinha potencial para chalés de luxo, integrados à natureza. Poderíamos criar uma experiência mais exclusiva, diferente do que já existe na região." Comecei a entender onde ele queria chegar. "Você está sugerindo uma sociedade?" Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi em seu rosto desde a descoberta da traição. "Estou sugerindo um recomeço, Mari, para nós dois. Algo que construamos juntos com valores reais, baseados em tudo que nossos pais nos ensinaram." A ideia começou a ganhar forma em minha mente. Não apenas como um projeto comercial, mas como uma metáfora de reconstrução. A pousada que meus pais haviam criado com tanto amor seria renovada, expandida, transformada em algo novo sem perder sua essência original. "Eu adoraria isso, B", respondi, sentindo uma esperança renovada florescer dentro de mim. "Realmente adoraria." Continuamos caminhando, discutindo ideias, possibilidades, planos para o futuro. Era estranho como, em meio a tanta destruição emocional, podíamos ainda encontrar espaço para sonhar e planejar. Talvez fosse justamente essa a maior prova de nossa resiliência. A capacidade de continuar olhando para frente, mesmo quando o passado desmorona. Ao voltarmos ao hotel, encontramos Otávio no lobby, organizando seu equipamento fotográfico. Ele sorriu ao nos ver, aquele sorriso caloroso que sempre me transmitia segurança. Indo embora, perguntei, notando as malas ao lado dele. "Tenho um trabalho em Búzios amanhã?" Ele explicou.
mas queria me despedir antes e, bem, ver como vocês estavam. Bernardo, percebendo a troca de olhares entre nós, murmurou algo sobre documentos que precisava revisar e nos deixou sozinhos. Sempre perceptivo, meu irmão. Obrigada por tudo, Otávio. Disse sinceramente. Não teríamos conseguido sem você. Ele balançou a cabeça, descartando o agradecimento. Você teria encontrado um jeito, Mari. Sempre foi a mais determinada de nós três desde a faculdade. Um silêncio confortável se estabeleceu entre nós. Havia tanto a dizer, mas também uma compreensão mútua de que aquele não era o momento certo. As feridas ainda estavam muito recentes, os escombros do que havia sido minha vida ainda fumegavam ao nosso redor. Quando terminar em Búzios, ele disse finalmente: gostaria de visitar você em Paraty, ver a pousada, talvez conversarmos com mais calma. Assenti, sentindo um pequeno formigamento de antecipação. Não era uma promessa de romance. Seria prematuro demais para isso, mas era uma porta entreaberta para um futuro onde eu poderia, eventualmente, confiar novamente. Gostaria muito disso, respondi. Nos dias que se seguiram, a notícia do casamento armadilha, como a imprensa apelidou o caso, espalhou-se rapidamente. Jornalistas tentavam insistentemente conseguir entrevistas conosco, fascinados pela história da noiva golpista e do marido traidor, expostos em plena cerimônia. Recusamos todas as solicitações, optando por manter nossa privacidade enquanto processávamos o trauma e reorganizávamos nossas vidas. A investigação policial se expandia, revelando conexões cada vez mais amplas da organização criminosa. Outros empresários que haviam sido vítimas do mesmo esquema começaram a se manifestar, adicionando suas evidências ao caso. Uma semana após o incidente, retornei finalmente à minha pousada em Paraty. O Recanto das Marés, com sua vista privilegiada para o mar e sua arquitetura colonial preservada, era meu verdadeiro lar, o lugar onde sempre me senti segura e conectada com minhas raízes. Enquanto caminhava pelos jardins bem cuidados, tocando as flores que minha mãe havia plantado décadas antes, senti uma estranha paz me envolver. A traição de Tadeu havia despedaçado a vida que eu acreditava ter, mas talvez, em meio aos cacos, eu pudesse encontrar fragmentos de uma versão mais autêntica de mim mesma, uma Mariana que não precisava da validação de um relacionamento para se sentir completa. Na varanda da casa principal, observando o sol se pôr sobre o mar de Paraty, comecei a vislumbrar os contornos de uma nova vida. Uma onde a dor não seria esquecida, mas transformada em sabedoria. Onde a traição serviria como lembrete do valor da verdade. Onde o fim de um amor falso abriria espaço para conexões genuínas. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem de Bernardo. Acabei de falar com o corretor. O terreno ao lado da pousada está disponível. Pronta para começar nosso projeto de expansão? Sorri digitando minha resposta. Sempre. Aquela simples palavra, nossa palavra código desde a infância, carregava agora um novo significado. Não era apenas uma confirmação de prontidão para um projeto comercial, mas uma declaração de abertura para tudo que o futuro poderia trazer. A história do casamento que nunca aconteceu, da traição descoberta e da vingança meticulosamente executada, não seria o capítulo final da minha vida. Seria apenas um ponto de virada, um momento de transformação que, por mais doloroso que fosse, havia me libertado de uma ilusão e me devolvido a possibilidade de uma felicidade autêntica. O sol finalmente mergulhou no horizonte, tingindo o céu de Paraty com tons de laranja e rosa. Fechei os olhos, respirando profundamente o ar salgado do mar, e pela primeira vez em semanas, senti que estava exatamente onde deveria estar, no começo de uma nova jornada, guiada não pelo medo do abandono ou pela sombra da traição, mas pela luz da minha própria força redescoberta. Olhando para trás agora, consigo ver claramente todos os sinais que ignorei durante anos. A forma como Tadeu sempre protegia o celular, as viagens de trabalho que se multiplicaram, as desculpas elaboradas para justificar sua ausência em eventos familiares importantes. A vida tem uma maneira cruel de nos ensinar a enxergar a verdade, mesmo quando tentamos desesperadamente nos agarrar às ilusões que criamos.
Muitos me perguntam se me arrependo de ter exposto publicamente a traição no dia do casamento do meu irmão. A resposta é simples: não. Não me arrependo nem por um segundo. Aquele dia marcou não apenas o fim de 2 relações baseadas em mentiras, mas também o início da nossa libertação. Tanto eu quanto o Bernardo poderíamos ter continuado vivendo nas sombras da ignorância, eu com um marido que planejava me abandonar após conseguir o que queria, e meu irmão com uma esposa que o via apenas como um degrau para enriquecimento ilícito. O que começou como uma vingança por uma traição amorosa revelou-se muito maior. Desmantelamos uma organização criminosa que havia feito vítimas em diversas cidades. Segundo a Polícia Federal, o esquema operava há pelo menos 5 anos, sempre seguindo o mesmo modus operandi: identificar empresários prósperos, infiltrar-se em suas vidas pessoais e desviar recursos de suas empresas antes de desaparecer sem deixar rastros. 6 meses se passaram desde aquele dia na Capela Nossa Senhora das Graças. Tadeu e Renata aguardam julgamento, presos preventivamente devido ao risco de fuga e à gravidade dos crimes. Outros 10 integrantes da quadrilha foram identificados e detidos, incluindo o hacker que aparecia na gravação analisando as plantas da empresa de Bernardo. Patrícia, a prima de Renata, foi considerada inocente após comprovar que desconhecia a extensão dos crimes, embora tenha perdido contato conosco, provavelmente por vergonha de sua associação com a prima. A expansão da pousada Recanto das Marés está a todo vapor. Bernardo e eu transformamos a dor em criatividade, projetando uma ampliação que respeita a arquitetura colonial original, mas adiciona toques contemporâneos aos novos chalés. O projeto inclui uma área de spa natural, utilizando elementos da Mata Atlântica para tratamentos de beleza e relaxamento. Uma forma de ressignificar o conhecimento que adquiri nas muitas visitas ao salão de Renata, ironicamente. Quanto a mim e Otávio, estamos construindo algo lentamente. Após sua visita a Paraty, começamos a nos falar com mais frequência. Primeiro como velhos amigos relembrando os tempos de faculdade, depois como confidentes compartilhando nossos medos e esperanças. Há 2 semanas, finalmente tivemos nosso primeiro encontro oficial. Um jantar simples na varanda da pousada, observando o mar sob o luar. Não sei onde essa história vai dar, mas pela primeira vez estou permitindo que as coisas fluam naturalmente, sem expectativas ou pressões. Minha mãe, Dona Teresa, continua sendo o pilar de sabedoria em nossa família. Quando questionei como ela havia suspeitado de Renata desde o início, ela simplesmente respondeu: "Quem realmente ama não precisa fingir tanto, filha. O amor verdadeiro é confortável em seu próprio silêncio. Uma lição que carregarei para o resto da vida." Bernardo também está seguindo em frente. Dedicou-se integralmente ao trabalho nos primeiros meses, uma forma de terapia para lidar com a traição. Recentemente, porém, notei algumas trocas de mensagens entre ele e Júlia que vão além da amizade de longa data. Ainda não comentei nada, respeitando o tempo dele para abrir seu coração novamente, mas secretamente torço por esse relacionamento. Júlia sempre foi uma das pessoas mais íntegras e carinhosas que conheço. O processo de divórcio com Tadeu foi finalizado rapidamente, dadas as circunstâncias excepcionais. Optei por não reivindicar nada, além do que já era originalmente meu, querendo cortar qualquer laço material que pudesse me conectar ao passado. Alguns me chamaram de tola, por não aproveitar a situação para obter vantagens financeiras, mas entendi que a verdadeira riqueza está na liberdade que conquistei. Tio Rogério expandiu seu negócio de buffet, ironicamente beneficiado pela publicidade inesperada que o caso trouxe. O buffet que serviu no casamento da Grande Emboscada tornou-se uma espécie de atração turística em Petrópolis. Ele sempre me liga rindo para contar quantos clientes perguntaram se ele poderia recriar o menu da vingança. Cláudio, nosso advogado, recebeu diversos convites para palestras sobre crimes financeiros e como identificá-los. A experiência lhe rendeu não apenas reconhecimento profissional, mas também um lugar como consultor especial em uma força-tarefa criada especificamente para investigar golpes semelhantes. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre traição e vingança. É sobre coragem para encarar verdades dolorosas,
sobre a força que descobrimos em nós mesmos quando tudo desmorona e sobre como os laços familiares verdadeiros podem ser nossa salvação nos momentos mais sombrios. Se você está passando por algo parecido ou suspeita que alguém próximo está escondendo uma face obscura, lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será mais libertadora que a mais confortável das mentiras. Agradeço a todos que acompanharam minha história até aqui. Foi difícil reviver cada momento, cada descoberta, cada confronto, mas compartilhar essa experiência tornou-se parte do meu processo de cura. Se você gostou desta história de superação e justiça, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Cada inscrição nos motiva a continuar trazendo histórias reais como esta, de pessoas que encontraram força para confrontar injustiças e recomeçar suas vidas. O like no vídeo também é extremamente importante para que mais pessoas possam conhecer estas histórias de superação. Seus comentários significam muito para nós. Conte-nos o que achou da minha decisão de expor a traição durante a cerimônia. Você faria o mesmo no meu lugar? Ou teria escolhido um caminho diferente? Cada comentário é lido com atenção e nos ajuda a entender como nossas histórias ressoam com vocês. Também gostaria de convidar você a conhecer os outros vídeos do canal. Temos histórias de pessoas que, como eu, enfrentaram traições, injustiças e desafios aparentemente insuperáveis, mas encontraram maneiras de virar o jogo e reconquistar sua dignidade. Se esta história tocou você de alguma forma e você deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar produzindo conteúdo diariamente, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações que ajudam a cobrir os custos de produção, pesquisa e edição desses vídeos. Produzir conteúdo de qualidade exige tempo e recursos, e seu apoio é fundamental para mantermos esse canal ativo e em constante crescimento. Lembre-se que cada história compartilhada aqui é mais que entretenimento, é um testemunho de resiliência humana, um lembrete de que sempre podemos encontrar força para recomeçar, não importa quão devastadora seja a traição ou quão profunda seja a ferida. Da minha pousada em Paraty, onde o sol nasce todos os dias trazendo novas possibilidades, deixo o meu agradecimento sincero por me ouvirem. Como diziam meus pais, não são as tempestades que definem o mar, mas sua capacidade de se acalmar depois delas. Até o próximo relato aqui no Vingança do Dia, onde histórias reais como a minha encontram voz e compreensão.